Mas eu aproveito para te perguntar por que que o Carlos Bolsonaro continuou ocupando esse cargo de vereador por tantos mandatos consecutivos, sendo que, por ter o sobrenome Bolsonaro, ele podia tentar uma outra coisa, almejar um posto maior. Ele até foi à imprensa algumas vezes e falou: "Eu não quero os holofotes", mas no fim das contas sempre acabava aparecendo os holofotes. Por que que ele nunca foi alçado a um posto com maior relevância, com mais prestígio, você acha, Guga? Pois é, agora estão querendo talvez fazer isso, né? O papai está inelegível, começaram a jogar, ventilar essa ideia de quem sabe um dos Bolsonaros, talvez ele ou o Dudu, concorrer à prefeitura. Não sei, começaram a tentar colocar o nome dele mais né, numa posição de destaque que ele nunca teve, porque ele foi empurrado para a política pelo pai dele. Como você falou, a entrada do Carluxo, do Carlos Nantes Bolsonaro na política, acontece porque o pai queria evitar que a mãe dele, a Rogéria Bolsonaro, se reelegesse. Ela já tinha sido eleita 2 vezes vereadora. E porque eles estavam brigados, E aí né? eles estavam Jair e a separando, né? Rogéria. Era o finzinho de casamento. O que papai Bolsonaro faz? Bota o filhinho de 17 anos para concorrer no limite, porque ele só ia fazer 18 em janeiro, então ele assumiria a idade mínima para poder virar vereador, que são 18 anos de idade. Então, aos 17, ele é empurrado para a política. Quem com 17 quer concorrer é muito improvável. Ainda mais ele não tinha essa intenção. Concorrer contra a mãe, fazer com que a mãe perca uma eleição, ele foi colocado na eleição exatamente para conseguir, de alguma maneira, tirar os votos da mãe, né? E aí ele conseguiu, ele teve 16 mil votos, a mãe teve 5 mil. Ele acaba eleito, vereador, assume com 18 anos, assim que completa 18, que é a data de assumir. E claro, sempre foi alguém que a política foi empurrada para ele pelo pai. Claro que ele viu que aquilo era um meio de vida também. Ele também se aproveitou daquilo. Mas eu não creio que ele tenha aquele instinto da política. Ele naturalmente não seria um político. Ele e esse e essa maneira como ele foi empurrado para a política, para de alguma maneira atrapalhar o futuro da própria mãe, isso claro que provocou um problemaço entre ele e o pai. O Rodrigo Maia, quando era presidente da Câmara, disse que eles ficaram 7 anos sem se falar. A gente não sabe se foi isso tudo, mas ficou muito tempo sim sem se falar. Depois o Bolsonaro convenceu o Carluxo de que só tinha feito isso porque precisava manter o grupo político dele e a mãe iria para um outro grupo político. Ele conseguiu racionalizar a questão e convencer o filho de que tinha uma justificativa política. É provável que a justificativa fosse mais emocional. Porém, depois, convencido por esse argumento político, ele fez as pazes com Jair Bolsonaro. E ele é visto como o mais doente pelo pai, no nível de ser um fanático pelo pai, de ter medalhas do pai no quarto, quadros do pai pelo quarto. E tatuagem, né? A Tatuagem no tatuagem no braço, braço, que é a grande tatuagem de piada. 6 horas, gente, que Tatuagem de ele 6 horas? fez. Meu É isso, Deus. uma tatuagem que durou 6 horas. Tem uma curiosidade também de que ele foi o único filho que andou no carro presidencial no dia da posse. Quer dizer, por que que os outros irmãos não andaram? Só ele. Ele também, algumas informações da imprensa, assim, de bastidores, contam que ele teve sempre muitos ciúmes do Flávio. O Flávio sempre teve um perfil muito conciliador e ele já era mais rebelde. Ele sempre foi definido assim, né? Não é à toa que é chamado de pitbull É, também, né? é. Ele é mais antissocial, né? Tanto que ele se dá bem aonde? Nas redes sociais. Rede social não é tão social assim, a gente sabe, né? Rede social é um espaço para quem também não sabe interagir muito bem no corpo a corpo, mas ali consegue de alguma maneira se soltar, né? Se estabelecer de alguma maneira nas redes sociais. Então, ele é um fanático por rede social, ele sabe usar as redes sociais, mas interagir tete a tete, ele tinha uma namorada, a namorada vivia em Santa Catarina, eles não se viam nunca. Era uma namorada que era um namoro à distância. Ele dizia que a segunda namorada dele era a mãe dele. A minha segunda namorada é minha mãe. E a primeira ele não via. Então, é alguém que parece ter uma dificuldade grande de relacionamento. Ele tem uma filha agora também que nasceu do nada. De repente, ele vai ter uma filha. Nasceu uma servidora pública que virou até diretora do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, um cargo super concorrido por indicação política e também por competência dela. Ela também tem currículo, mas claro que a indicação política ajudou. E ela, a Marta Siller, se eu não me engano, é esse o nome dela.
Ela, Saller ou Siller, é Marta. Eu sei que o primeiro nome dela é Marta, da mãe da filha do Carluxo. E ele, então, tem uma filha com ela que também pouco interage, entendeu? De repente teve uma filha, uma mulher que a gente nem sabia que ele estava namorando e que ele pouco interage. Então ele parece ser alguém bem difícil de se relacionar, ele parece alguém introvertido. Ele tem esse perfil dentro da Câmara de Vereadores, de ser um deputado que quase não aparece, digo de... Não, ele não frequente a casa. Até durante o governo Bolsonaro ele realmente não frequentou. Esses últimos 4 anos ele faltou muito, mas de ser alguém que não aparece para os holofotes, que não aparece para a mídia. Ele não fala com a mídia, ele não gosta de jornalista. E é alguém que, portanto, só consegue, de alguma maneira, se relacionar com os outros pelas redes sociais, que foi onde ele virou, de alguma maneira, um craque, já que as redes sociais têm esse lado do ódio, tem esse lado da lacração, que depende muito de um discurso sensacionalista, que apela muitas vezes para fake news. E isso ele sabe fazer. Foi por isso que ele ganhou moral com o pai dele. Por que ele estava no carro, os outros não estavam? Além dele ter sido ele é visto pelo Bolsonaro como o filho mais responsável pela vitória do pai, né, do Bolsonaro, pela eleição do Bolsonaro, pelo menos em 2018, porque depois em 2020, agora ele atrapalhou. Mas pelo menos ele era visto assim, naquela época, como o mais responsável pela vitória. Dizem que ele estava ali também achando que o pai poderia levar um tiro e que ele estava se comportando como uma espécie de segurança, se colocando a vida dele em risco pelo pai, digamos assim, né? Uma espécie Vai de que atira, se devoção. atirar eu tô aqui. Então é uma devoção alucinada por um pai que ele passou anos brigado porque colocou o filho numa competição contra a própria mãe. Isso tudo é óbvio que tem algum reflexo na vida desse garoto, desse homem, né, mais garoto. E é isso, é um sujeito que parece ter uma grande dificuldade mesmo em se relacionar com os outros. Essa é a imagem dele sempre. Só um parênteses aqui, você falou da economista, que é a mãe da filha do Carlos Bolsonaro, ela é Marta Siller, Siller provavelmente se escreve Seyler, mas É. acredito que seja Marta Siller a pronúncia do nome dela. Bom, Guga, como que a gente está conversando aqui sobre a maneira como ele acabou se alçando a um posto de mentor desse gabinete do ódio? E também, em abril de 2020, a Polícia Federal já concluiu que ele era o articulador de uma rede de desinformação muito importante. Ele foi conquistando esse espaço, agindo dentro do clã Bolsonaro, como você está trazendo aqui, né? E agora a gente está vendo que parece que esse gabinete do ódio, porque apesar de as histórias e as investigações serem feitas de forma separada, no fim das contas esses fios vão todo para o mesmo lugar, né? E aí, usando a BIM paralela, eu acho que a gente chega agora numa apuração ainda mais importante de até onde foi esse gabinete, até onde manipulava, até onde usava a máquina a seu favor, muito além da máquina, Pois né? é. Usando de forma ilegal. Que o objetivo do Bolsonaro era aparelhar a PF, a Polícia Federal. Não conseguiu porque a Justiça não deixou indicar o Ramagem lá como diretor-geral da PF. Aí ele indica para a BIM. Bota a BIM na mão do grupo dele, que é o grupo, no caso, o grupo político responsável por coletar as informações da BIM e depois transformar isso em discurso para linchar adversários políticos ou para fomentar algum discurso que interessa à extrema-direita. Isso era feito pelo Carlos Bolsonaro, que era, a gente sabe, sempre foi o líder do tal gabinete do ódio. O gabinete do ódio tem pelo menos 3 assessores que foram colocados ali desde o primeiro momento que Jair Bolsonaro virou presidente. Um deles se chama Técio Arnaldi, eu não me lembro o nome dos outros. É o Tércio Arnaud mesmo, Arnaud, que é o que principal. é o principal. Esse eu sei o nome porque eu realmente vivia sendo atacado antes do Bolsonaro ser eleito por esse sujeito. Ele tinha uma página que era Bolsonaro Opressor 2.0, que era basicamente uma página de troll, onde ele ficava atacando jornalista, político, etc. Esse sujeito completamente desqualificado é o primeiro assessor, tá na linha ali dos primeiros, se não for o primeiro, assessor contratado pelo Bolsonaro. Ele já coloca esse sujeito, que é um sujeito que não tem outra função a não ser essa, de atacar. Então o gabinete do ódio é criado. Na verdade, eu acho que até antes da eleição, porque é aquela galera que atacava antes do Bolsonaro ser eleito, que é colocado depois como assessor para ganhar dinheiro público e fazer isso aos custos da gente, com o custo do imposto que a gente paga. Mas